Existem histórias que nunca foram verdadeiramente vividas, mas que, ainda assim, deixam marcas tão profundas quanto qualquer amor vivido, até o fim. E talvez, as histórias mais difíceis de esquecer sejam justamente aquelas que nunca aconteceram. A minha com ela foi assim. Um amor que existiu no intervalo entre uma carta que eu nunca escrevi e um silêncio que eu nunca consegui romper. Eu sempre a observei de longe, não por timidez, mas por um profundo respeito ao que ela carregava no olhar. Havia uma espécie de poesia triste em cada gesto dela, como se o mundo tivesse lhe roubado algo que ela ainda tentava desesperadamente recuperar. E talvez tenha sido exatamente isso que me fez me aproximar menos, mesmo sem jamais chegar realmente perto. Ela era o tipo de pessoa que falava baixo, como quem tem medo de acordar uma dor antiga, e cada palavra dela parecia carregada de significados que eu, honestamente, nunca teria coragem de perguntar. O mundo, ao redor, desaparecia quando ela sorria, mas quando ela parava de sorrir, parecia que até o vento ficava em silêncio, como que em respeito. Eu escrevi a primeira carta no dia em que percebi que estava sentindo algo que não podia confessar, não por vergonha, mas por saber que aquele amor já nascia condenado. Ela tinha seus próprios sonhos, seus caminhos, suas feridas que eu não sabia se conseguiria sequer alcançar, quanto mais curar. E eu tinha medos demais, expectativas de menos, e um coração que insistia em falar alto, quando tudo ao meu redor mandava calar. A carta dizia algo simples: eu não quero ser parte da sua dor, eu só queria ser parte da sua cura. Mas eu nunca a entreguei. Dobrei o papel e guardei na gaveta, junto com o sentimento. Dias depois, escrevi a segunda. Nela, eu falava sobre como o silêncio dela parecia conversar comigo às vezes, como se, mesmo sem palavras, ela me dissesse coisas que eu não saberia traduzir. Falava sobre o olhar dela, menos aquele olhar que parecia saber demais, e ao mesmo tempo esconder tudo. Mas aquela carta também ficou guardada na gaveta. A verdade é que o amor impossível não nasce da rejeição. Ele nasce do medo. Do medo de perder o pouco que se tem. Do medo de descobrir que o sonho não sobreviveria ao primeiro toque da realidade. Aquele nosso coisa-encontro era tão bonito na minha mente que eu temia que a vida real o estragasse. E assim, dia após dia, eu me acostumei a amar sem dizer, a cuidar sem que ela soubesse, a estar por perto, mesmo quando ela mal percebia a minha presença. Eu me tornei um observador silencioso da sua jornada, torcendo por ela à distância, até que um dia ela me contou, sem perceber o peso que aquelas palavras teriam para mim, menos o motivo da sua distância. Ela disse que não sabia mais acreditar no amor, que já tinha tentado demais, acreditado demais, caído demais, e que por isso tinha decidido guardar o coração por tempo indeterminado, como se fosse um objeto frágil demais para ser exposto. Eu ouvi e calei, porque às vezes o silêncio é a única forma de respeitar a dor do outro, e porque no fundo eu sabia que não era meu papel salvá-la de nada. Eu não era um herói de romance. Eu só queria ser alguém que segurava a mão dela enquanto ela atravessava a tempestade. Mas nem isso eu podia oferecer, porque ela mesma tinha erguido seus muros. A terceira carta foi escrita numa noite de chuva. O som das gotas tocando a janela parecia marcar o ritmo das coisas que eu nunca disse. Nela, eu escrevi que ela merecia um amor que não doesse. Um amor tranquilo, daqueles que chegam devagar, sem alarde, e permanece. E que eu desejava, do fundo da alma, que ela encontrasse isso, menos mesmo que não fosse comigo. Mas como sempre dobrei a carta, guardei na caixa e fechei. Porque amar em silêncio é tanto uma proteção quanto uma prisão. Você se protege da dor da rejeição, mas se aprisiona na solidão do que poderia ter sido. Os meses se passaram. Ela mudou. Eu também. E o tempo fez aquilo que o tempo sempre faz. Colocou cada um no seu lugar, mesmo que esse lugar não fosse ao lado um do outro. Vê-la sorrir de novo,
mesmo que de longe, se tornou a minha recompensa silenciosa. Um dia, sem aviso, ela me abraçou. E foi o tipo de abraço que a gente dá quando precisa dizer algo que não sabe colocar em palavras. Eu senti que aquele abraço tinha despedida, mas também tinha gratidão. E talvez, só talvez, um pouco do amor que ela nunca me contou, ou que eu nunca tive coragem de perguntar. E, então, ela partiu, não para longe ou para sempre, mas partiu para um futuro onde eu simplesmente não cabia. E eu entendi, não com tristeza, mas com uma aceitação serena. Eu nunca entreguei nenhuma das cartas. Não por covardia, mas porque, com o tempo, eu percebi que elas tinham sido escritas para mim, não para ela. Elas eram o meu diário, a minha forma de processar um sentimento que era grande demais para guardar só no peito. E hoje, eu ainda as guardo, todas elas. Não como lembrança de um amor falhado, mas como prova de que algumas histórias precisam existir apenas dentro da gente, intactas, silenciosas, eternas. Porque certos amores não pedem presença, pedem poesia. E a poesia vive melhor entre uma carta que nunca foi enviada e um silêncio que nunca foi quebrado. Essa foi a nossa história. Uma história que não precisou ser dita para ser sentida. Se você também tem uma história guardada no coração, saiba que não está só. Obrigado por me ouvir. Se estas palavras te tocaram, se inscreva no canal para mais reflexões. Até a próxima.